O que você vê é verdade, ou o que alguém quis que você visse. Desde o primeiro clique, a fotografia mentiu. E não foi com Photoshop. Foi com tesoura, cola, pólvora e retoques à tinta. Você já se perguntou como um presidente americano posou com a cabeça de um general morto? Ou como Stalin apagou seus melhores amigos da história com uma simples caneta? Prepare-se. 2 horas e 10 minutos de uma jornada pelos bastidores da imagem. Vamos abrir um álbum de fotos históricas, onde cada página guarda um segredo. Do veneno de Daguerre ao exército de fantasmas da Guerra Civil Americana, até a inteligência artificial que hoje finge de realidade absoluta. Tudo começa com um paradoxo. A fotografia nasceu prometendo verdade. Seu nome já dizia, escrita da luz. A natureza se desenhava sozinha, sem a mão tendenciosa do pintor. Em 1839, o francês Louis Daguerre apresentou ao mundo o daguerrótipo, uma imagem prateada, nítida, assustadoramente realista. O público ficou em êxtase. Finalmente a realidade capturada. Finalmente a prova cabal do que aconteceu. Mas havia um problema grave. Daguerre usava vapor de mercúrio para revelar suas imagens. Mercúrio é veneno puro. Técnicos enlouqueciam, e muitos morreram, sem saber que a verdade tinha cheiro de metal tóxico. E o próprio Daguerre, em seu primeiro grande sucesso, já havia enganado. Sua foto mais famosa, a Boulevard du Temple, mostrava um homem sendo engraxado. Mas a rua inteira estava vazia. Onde estavam as carruagens, os cavalos, as outras pessoas? Simples. A exposição levou 15 minutos. Tudo que se movia sumia. O homem só apareceu porque ficou parado. A primeira grande foto da história já era uma mentira por omissão. Enquanto isso, na Inglaterra, William Henry Fox Talbot desenvolvia outro processo, o calótipo, e com ele, uma revolução silenciosa. O calótipo gerava um negativo de papel, e, do negativo, era possível fazer quantos positivos quisesse. E mais, dava para alterar o negativo antes de copiar. Talbot removeu um mordomo de uma fotografia de família escocesa. Simplesmente não revelou aquele braço. O primeiro registro histórico de edição fotográfica. Um mordomo apagado por capricho estético. A pergunta que ecoa até hoje é: o que fazemos quando podemos apagar alguém da história com um pincel de prata? A resposta veio rápido. Famílias vitorianas posavam com filhos mortos. Mas também inseriam crianças falecidas em retratos de grupo, usando dupla exposição. Ninguém contestava. A fé na câmera era cega. Mais cega que o flash de magnésio. Ao final desta introdução, você nunca mais olhará uma foto antiga do mesmo jeito. Porque a verdade é dura. A fotografia não nasceu para mostrar a realidade. Ela nasceu para controlá-la. E nós, espectadores, fomos os últimos a saber. Vamos começar. Tudo começa com um fantasma. Em 1838, Louis Daguerre tirou a primeira fotografia reconhecida de um ser humano. A cena era a Boulevard du Temple, em Paris. Um homem tinha os sapatos engraxados por um menino. Mas a rua inteira parecia deserta. Carruagens, cavalos e pedestres simplesmente não apareceram. Por quê? A exposição exigia 15 minutos. Tudo que se movia sumia da imagem. O engraxate só ficou visível porque permaneceu imóvel. A primeira grande fotografia da história já era uma mentira por omissão. E o método para produzir aquela imagem era ainda mais sombrio. Daguerre usava vapor de mercúrio para revelar as placas de prata. O mercúrio é extremamente tóxico. Muitos técnicos enlouqueceram e morreram sem saber que a verdade fotográfica tinha cheiro de metal venenoso. Enquanto Daguerre dominava a França, um inglês chamado William Henry Fox Talbot desenvolvia outro processo, o calótipo. A diferença era brutal. O daguerreótipo produzia uma única imagem direta sem negativo. O calótipo gerava um negativo de papel. E do negativo, era possível fazer quantos positivos o fotógrafo desejasse. Pela primeira vez, alguém podia copiar uma imagem, e também alterá-la.
Talbot removeu um mordomo de uma fotografia de família escocesa. Simplesmente não revelou aquele braço no positivo. Nasceu a primeira edição fotográfica documentada. Um servo apagado da história por capricho estético. Ninguém percebeu, ninguém protestou, a fé na câmera era absoluta. Mas o verdadeiro pesadelo vitoriano veio com os mortos. Na Inglaterra do século XIX, a mortalidade infantil era altíssima. As famílias enlutadas criaram um hábito macabro: fotografar as crianças falecidas como se estivessem dormindo. Os fotógrafos desenvolviam técnicas para abrir os olhos dos cadáveres e pintar bochechas rosadas. Alguns pais chegavam a pedir que os irmãos vivos posassem ao lado do corpo. Isso não era considerado bizarro, era consolo, e a técnica evoluiu. Fotógrafos habilidosos aprenderam a fazer dupla exposição para inserir crianças mortas em retratos de grupo. A criança falecida aparecia como um fantasma translúcido ao lado da família, ou, em alguns casos, perfeitamente sólida. O público comprava essas imagens com devoção. Acreditavam que a câmera capturava a alma. A ironia é que a câmera capturava exatamente o que o fotógrafo decidisse mostrar. A pergunta que inaugura este período é simples: se você pode apagar alguém da história com um pincel de prata, o que impede de apagar qualquer um? A resposta chegou décadas depois, na Guerra Civil Americana, quando a fotografia deixou de ser curiosidade de salão e se tornou arma de guerra. Mas isso é uma história para o próximo capítulo. Guerra Civil Americana. O fotógrafo Alexander Gardner chega ao campo de batalha de Antietam. 23 mil homens mortos em um único dia. Gardner exibe suas fotografias em Nova York com o título Morte na Colina. O público nunca viu algo assim. Cadáveres reais, deformados, abandonados. As imagens vendem jornais, viram cartões postais, entram para a história. Só um detalhe: Gardner arrastou corpos por 40 metros para compor melhor a cena. Ele reposicionou mortos, virou rostos para a câmera, colocou rifles estrategicamente. Pela primeira vez a guerra foi encenada para a fotografia, e ninguém perguntou se aquilo era verdade. O grande nome da época é Matthew Brady. Ele se autodenomina o fotógrafo da nação. Brady lidera uma equipe de 20 homens que registra cada batalha importante. Mas Brady tem um problema grave. Seu patrocinador, o General Sherman, exige controle sobre as imagens. Em 1865, Brady produz a fotografia oficial do General Sherman com seu Estado-Maior. Ao lado de Sherman está o Coronel Bell, herói de guerra. Meses depois, Bell cai em desgraça. Acusado de corrupção, é expulso do exército. Brady recebe uma ordem direta: apague o Coronel Bell de todas as fotos oficiais. O fotógrafo obedece. Ele aplica tinta preta sobre o negativo de vidro onde está Bell. Depois revela novas cópias. O coronel simplesmente desaparece. As bibliotecas guardam essas versões editadas por 80 anos. O Coronel Bell só voltou a existir visualmente em 1945, quando um arquivista comparou as duas matrizes. Mas a ascensão da fotografia como verdade absoluta atinge seu ápice na propaganda do século XX. Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, entende a fotografia melhor que qualquer general. Ele ordena que fotógrafos cortem judeus de imagens de multidões em comícios. Mais do que isso, Goebbels autoriza a criação de fotos oficiais de Hitler ao lado de líderes estrangeiros, que jamais estiveram no mesmo lugar. A técnica é simples: projetar 2 slides sobrepostos e fotografar a tela. O público aplaude, acredita. Em 1936, a Alemanha publica a foto de Hitler apertando a mão de Mussolini. As sombras dos 2 líderes apontam para direções opostas. O sol não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ninguém reclama. A União Soviética leva a edição ao extremo. Joseph Stalin ordena a remoção de mais de 60 pessoas de fotografias oficiais entre 1930 e 1950. O caso mais famoso é o de Nikolai Yezhov, chefe da polícia secreta. Yezhov
é executado em 1940. Em todas as fotos seguintes, seu corpo desaparece, mas seu cotovelo esquerdo continua flutuando ao lado de Stalin por 15 anos em livros escolares soviéticos. Ninguém reclama. A câmera não mente, exceto quando o dono da câmera manda. A pergunta que encerra esta era é brutal. Se um ditador pode apagar um homem vivo da fotografia, o que impede de apagar 1 milhão da história? A resposta é uma só: nada. Absolutamente nada. A fotografia analógica viveu seu apogeu entre 1950 e 1980. As pessoas acreditavam em tudo que viam. Se estava no papel, era verdade. Mas algo apodrecia no escuro dos laboratórios. Em 1987, 2 irmãos americanos, chamados John e Thomas Knoll, criaram um programa de computador chamado Display. Depois, renomearam para Photoshop. O nome era inocente. A consequência foi devastadora. Antes do Photoshop, manipular uma fotografia exigia dias ou semanas de trabalho em câmara escura. Depois do Photoshop, minutos, às vezes segundos. A facilidade matou o respeito. Em 1989, a revista TV Guide publicou uma capa mostrando a atriz Oprah Winfrey com o corpo da atriz Anne Margaret. Ninguém pediu permissão. Oprah ficou furiosa. O escândalo foi enorme, mas não houve leis nem punição. A indústria aprendeu rapidamente. Dava para fazer qualquer coisa. Em 1994, a revista Time escureceu a pele de O.J. Simpson na capa para parecer mais ameaçador. Em 2005, a National Geographic encurtou o pescoço de uma modelo egípcia para parecer mais elegante. Em todos os casos, a desculpa era a mesma. Mas o grande momento de ruptura, o instante em que o público percebeu que o contrato de confiança estava quebrado, foi em 2006. O fotógrafo Adnan Hadi trabalhava para a agência Reuters. Ele cobria os bombardeios de Beirute, no Líbano. Hadi enviou uma fotografia de uma nuvem de fumaça sobre a cidade destruída. A imagem era dramática, densa, impressionante. A Reuters publicou imediatamente. A foto rodou o mundo em horas, até que um blogueiro chamado Charles Johnson resolveu ampliar a imagem em 400%. Ele viu algo estranho. Os padrões da fumaça se repetiam. Era o mesmo pedaço de fumaça copiado e colado 3 vezes. Hadi usou o Photoshop para escurecer e multiplicar a destruição. A Reuters demitiu Hadi, mas o dano estava feito. Pela primeira vez, uma grande agência de notícias admitiu publicamente que publicou uma foto manipulada como verdade. O mundo viu e o mundo mudou. 10 anos depois, o problema já não era técnico, era ético. Em 2015, a revista Time colocou o rosto de uma criança branca no corpo de uma criança negra na capa. Chamaram de colagem artística. Em 2017, a National Geographic publicou uma foto de uma família egípcia andando de camelo. O fotógrafo removeu um poste de luz no fundo. A revista disse que foi um pequeno ajuste estético. A pergunta hoje não é: isso é falso. A pergunta é: por que ainda acreditamos em alguma foto? Será que o declínio da verdade começou na câmara escura do século XIX, quando Sherman apagou o Coronel Bell? Ou sempre fomos enganados, e só agora temos o espelho para enxergar? A resposta mais honesta é uma só: o Photoshop não criou a mentira. Ele apenas tornou a mentira preguiçosa. Hoje, qualquer celular tem mais poder de manipulação que o laboratório da CIA em 1970. O legado da fotografia é dúplice. Por um lado, ela nos deu ícones da verdade inquestionável. A garota Napalm correndo nua em 1972. O tanque solitário em Praga em 1968. A execução de Nguyen Van Linh em Saigon. Essas imagens mudaram guerras, derrubaram presidentes, pararam exércitos. Por outro lado, a mesma tecnologia nos entregou a pós-verdade. O Photoshop não criou a mentira. Ele apenas democratizou a habilidade que Daguerre já possuía em 1839, decidir o que mostrar e o que esconder. A lição mais dura deste documentário é a seguinte:
Fotografia nunca foi janela, foi espelho com moldura e retoque. Os egípcios esculpiam deuses sem braços para corrigir erros. Nós editamos selfies sem espinhas, para parecer melhores. A diferença é que agora sabemos. E saber é o primeiro antídoto. O segundo antídoto é olhar cada foto histórica com uma pergunta incômoda. O que foi apagado aqui? Quem não está nesse frame? Que história foi cortada, queimada, clonada, ou simplesmente esquecida na câmara escura? O maior legado da fotografia manipulada não está nos softwares modernos, está nos arquivos. As bibliotecas do mundo guardam as provas do crime. A foto original do general Sherman, com o coronel Bell, existe em uma gaveta em Washington. A imagem de Stalin, com o cotovelo fantasma de Yezhov, está preservada em Moscou. O negativo sem o mordomo removido por Talbot descansa na Universidade de Oxford. A verdade está nos negativos esquecidos, nas matrizes ignoradas, nos arquivos que ninguém quis mostrar. Como numa cena de crime, a fotografia sempre deixa uma sombra. Química ou digital, a sombra está lá. Cabe a nós, espectadores do século XXI, não sermos o público passivo de 1865. O impacto moderno é assustador. Deepfakes de políticos dizendo o que nunca disseram. Inteligência artificial gerando pessoas que nunca existiram. Celebridades falecidas vendendo produtos em comerciais. A linha entre real e falso evaporou, mas a pergunta de fundo permanece a mesma desde o daguerreótipo. O que você escolhe acreditar? A diferença é que hoje, a mentira é barata, rápida e infinitamente reproduzível. O legado da fotografia não é a verdade, sempre foi. Do veneno de Daguerre aos soldados arrastados de Gardner. Dos espectros vitorianos aos clones digitais de Beirute. Da tesoura e cola dos laboratórios do século XIX ao clique impiedoso do Photoshop moderno. A história completa da fotografia não é a história da técnica. É a história de uma batalha silenciosa entre dois mundos. De um lado, o que aconteceu. Do outro, o que queremos lembrar. Entre o álbum de família e o arquivo da vergonha. Entre a foto que postamos e o negativo que escondemos. 2 horas e 10 minutos para entender uma verdade incômoda. Toda imagem é um documento de intenções, jamais um documento de fatos. A câmera não mente. Isso é fato. Ela registra a luz. Só isso. Quem mente é o fotógrafo. Quem mente é o editor. Quem mente é o político que ordena o corte. Quem mente somos nós, quando escolhemos um ângulo e ignoramos outro. A fotografia é a arte da omissão. Sempre foi. E a grande ironia é que passamos 180 anos acreditando no contrário. Batemos palmas para o daguerreótipo como se fosse a prova final. Comparamos retratos como se fossem testemunhas imparciais. Criamos museus, arquivos, livros escolares baseados em imagens que sabíamos serem falsas. Porque era cômodo acreditar. Se você chegou até aqui, guarde uma lição para o resto da vida. Da próxima vez que ver uma foto histórica, uma bandeira tremulando em Iwo Jima, um ditador aplaudido por multidões, um general vitorioso ao lado de seu Estado-Maior, pare, não admire, investigue, pergunte, quem não está nessa foto? O que foi cortado, queimado, clonado, ou simplesmente esquecido na câmara escura? Qual foi o preço de fazer aquela imagem parecer perfeita? A resposta pode não estar na foto, mas está em algum lugar, nos negativos, nos arquivos, nas confissões tardias de fotógrafos arrependidos. Gostou dessa viagem pelos bastidores da mentira fotográfica? Então curta este vídeo. Comente qual foto manipulada mais te chocou. Se inscreva no canal para não perder o próximo documentário. O tema é quente. História completa da censura no cinema. Os filmes que você nunca viu. As cenas cortadas pela tesoura da moral. Os atores apagados da existência. Até lá. E lembre-se, até a foto do seu RG já foi clonada em algum banco de dados. Desconfie da luz. Desconfie do clique. Desconfie principalmente das imagens que parecem verdadeiras demais. A história da fotografia é a história da nossa ingenuidade. Que a partir de hoje, ela termine.